Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Eu tinha gravado um vídeo hoje cedo sobre um assunto referente a uma crítica que o Abel fez à convocação da seleção brasileira, do Danilo, só que o vídeo saiu de ponta cabeça, né? Inclusive, obrigado aí ao amigo que avisou que o vídeo estava de ponta cabeça. E aí, agora de tarde, eu vi uma notícia sobre o Arrascaeta. E, cara, esses dois assuntos, eles acabam se casando de certa forma. Eles acabam sendo assuntos muito parecidos. Ah, Neto, mas calma, eu vou explicar. O que acontece? O Arrascaeta, ele tem sentido algumas dores, leves dores na região, do pubis. Então, assim, ele tem revezado. O Dorival tem feito uma gestão de elenco para ele um pouco diferente. Ele tem, paralelamente ali, junto com o núcleo médico do Flamengo, tido ali um tratamento diferenciado, mais individualizado em relação a essas dores que ele vem sentindo. Isso não impede ele de jogar, mas ele joga com um certo desconforto. E aí, qual que é a preocupação do Flamengo? Eu já tinha feito um vídeo falando disso semana passada. Mas agora qual que é a preocupação que aparece para o Flamengo? É que o Arrascaeta, ele foi relacionado para a seleção do Uruguai, frente aos compromissos aí que tem antes da Copa do Mundo. Tanto o Brasil, algumas seleções vão fazer alguns amistosos antes da Copa do Mundo. E o Arrascaeta foi relacionado para um desses compromissos. E qual que é o medo do Flamengo? É que o cuidado que eles estão tendo com a lesão no Flamengo não seja o mesmo cuidado que eles terão com a lesão lá na seleção uruguaia. O medo da gestão do Flamengo é que o Arrascaeta possa vir a ser utilizado lá, ou que esse acompanhamento médico em paralelo não seja feito, e depois o Arrascaeta volte para compromissos em finais de Copa do Brasil e finais de Libertadores e não esteja 100%. Ou de repente sofra até alguma lesão, ou volte com uma dor mais intensa. Essa região que o Arrascaeta vem sentindo incômodo, pessoal, é uma região extremamente vascularizada, uma região extremamente nervada. Então o que acontece? É uma região muito delicada e muito sensível, porque ela traz fortes dores, ela traz um forte incômodo. Então, qualquer tipo de pancada, qualquer tipo de esforço, de carga, que o jogador ele talvez for exposto durante uma partida, ele pode vir a sofrer por isso. E é justamente esse o medo que o núcleo do Flamengo tem, de não haver esse cuidado em excesso, esse cuidado redobrado. Afinal, é um jogador de vital importância no sistema criativo e sistema centroofensivo do Flamengo. Agora entra um pouco ali a frase do Abel. O Abel criticou ontem na sua coletiva muito a convocação do Danilo, falando que os jogadores são convocados para seleções e muitas vezes não existe um critério para avaliar se o jogador pode ser realmente liberado, se não tem nenhum compromisso. Não existe um cuidado com o jogador. E muitas vezes o jogador vai para lá, é relacionado e ele volta pior. Porque às vezes ele fica sem a mesma intensidade de treino, é um esquema tático completamente diferente e às vezes não é nem utilizado. Então esses dois assuntos acabam se casando um pouco. Porque de um lado, nós temos a falta, às vezes, de cuidado do núcleo médico de uma determinada seleção com um jogador, que pode prejudicar o time em finais de campeonato. E pode lesionar, aumentar a gravidade da lesão do jogador. E do outro lado, nós temos a questão do Danilo, que eu não tiro a razão do Abel. Os jogadores hoje muitas vezes são convocados e eles vão para seleções e às vezes voltam fora de ritmo, voltam pior. O Everton mesmo, direto ele é convocado. É que a gente acaba não vendo tanto porque ele é um goleiro. Então às vezes o goleiro ele tem uma capacidade adaptativa mais rápida de voltar à sua performance física. Mas mesmo assim nos jogos quando ele volta, a gente percebe que a movimentação dele está muito diferente, que parece que ele está fora de ritmo, que ele parece que não entra aquecido, parece da mesma maneira no jogo. É diferente. Comete erros que geralmente, eventualmente, não comete. Perde um pouco ali a noção do posicionamento tático e estratégico de sua equipe, já que ele está sendo inserido em um mundo diferente. Então, cara, eu realmente acho que são dois assuntos muito delicados de cuidar. E assim, embora tenha aquilo, mas pô, Neto, o jogador é convocado, tem toda aquela expectativa, não tem como o clube barrar o jogador de ir, Só que pra ir e voltar pior, eu também não sei se adianta muito.
Qual é a maior frustração? Não ir e defender a sua equipe em jogos decisivos e importantes? Ou ir, não ser utilizado e voltar fora de ritmo? Fica aí o questionamento. Coloca nos comentários o que vocês acham a respeito de tudo isso. E eu resolvi linkar esses dois assuntos que eu acho que eles se casavam muito, pra gente fazer aqui uma análise de opinião. E aí, gostaria de ter a colaboração de vocês aí e a opinião de vocês a respeito disso, em ambos os casos. Beleza? É isso daí, pessoal. Valeu, abraço.